300 milhões de reais em vendas, 15 milhões de euros por Savarino, proposta vinda da Itália, 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique, proposta muito provavelmente da Premier League. Gente, era o medo de muitos botafoguenses, mas acostumem-se. Todos os anos a tendência é que seja assim. O John Textor vai contratar excelentes jogadores que terão uma vida útil muito curta no Brasil por serem jogadores de nível da Europa. O que o americano faz é descobrir jogadores com potencial europeu que estejam escanteados em mercados como Igor Jesus, que estava no Emirados Árabes, Savarino, que estava na MLS, ou mesmo um jogador como Luiz Henrique, que estava na Europa, mas estava subutilizado, subvalorizado no Bet. Isso é o scout do Botafogo. Ele identifica jogadores com potencial de seleção, com potencial de Europa, traz a um preço barato e vende ali na frente. Eu sei que machuca o torcedor. Eu sou torcedor. Eu queria que o Almada ficasse. Eu queria que o Luiz Henrique ficasse. E ainda que eu seja desprendido, entenda esse projeto da SAF, eu queria que pelo menos o Savarino ficasse. Não está batido o martelo que eles foram vendidos. Mas, ao que tudo indica, serão. Até porque a SAF precisa fazer dinheiro. O Lyon está com as questões financeiras lá na França. O John Textor já avisou que o Botafogo foi ajudado pela família da Eagle Football e que está na hora do Botafogo retribuir. E para mim tá tudo bem, irmão, porque eu ganhei uma Libertadores e um brasileiro ao longo desse processo. Tá tudo bem mesmo. Meu nome é Manuel Thiago, eu estou todos os dias aqui trazendo conteúdo de Botafogo para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue, compartilha aqui o canal para me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a entregar para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses esse conteúdo. O cara que está trazendo as informações para a gente nesse momento da janela é o Matheus Medeiros. Um abraço para o Medeiros. Olha aí, ó. Ao contrário do que estão falando, o Botafogo não vai desmontar o seu time titular. A grande maioria serão saídas de reservas com altos salários. Titular mesmo, temos 3 situações em andamento. O Almada, que já saiu, ativou a cláusula e vai para o Lyon. O Savarino, que tem proposta na mesa na casa dos 15 milhões de euros. Ao que tudo indica, fala-se em Atalanta, Fiorentina, fala-se em Bolonha da Itália e fala-se também em Vila Real da Espanha. Verdade é que soltaram um monte de nome aí, pode ser qualquer um desses. Fato é que não deve ficar. E o Luiz Henrique, que também tem uma proposta de 35 milhões de euros na mesa, que provavelmente será um jogador que vai para a Premier League. Mas, se você for prestar atenção realmente no time do Botafogo, a maioria está ficando. Você vai ter o John vai ficar, o Alex Telles vai ficar, o Cuiabano, a princípio, fica, embora tenha propostas aí pelo Cuiabano, mas a princípio fica. Bastos fica, Barbosa fica, Matheus Ponte fica, Vitinho fica, Gregory fica, Marlon Freitas fica. Veja só aqui são 9 jogadores. Do meio para trás está ficando todo mundo, percebe? Do meio para frente que é o problema. Eduardo vai sair, com certeza. Você tem o Savarino saindo, Almada Savarino, Luiz Henrique saindo. Quem é que fica? Fica o Júnior Santos e o Carlos Alberto. Né? Você tem ali um outro jogador ainda compondo o elenco ali na frente, Matheus Nascimento e tal, mas quer dizer, do meio para frente o Botafogo vai ter que se reconstruir como um todo. O mais importante é que o próprio Medeiros traz aqui, confirmando as saídas, o clube vai repor com contratações de 15 a 20 milhões de euros para cada peça que saia. O Almada saiu, vai vir um cara de 15 a 20 milhões de euros. E sabemos que caras de 15 a 20 milhões de euros são excelentes jogadores. O nosso scout já provou que sabe identificar esses caras subvalorizados para trazê-los para cá. Saindo o Luiz Henrique é a mesma coisa, saindo o Savarino a mesma coisa e por aí vai. Eu preciso ressaltar com vocês também a excelente negociação que fez o John Textor, né? Porque ele compra um Luiz Henrique por 8 milhões de euros e vende por 35 menos 8 dão 27 milhões de euros. Que vezes 6,10 vão dar 164 milhões de reais de lucro nessa operação.
Ah, Manel, eu não quero saber do lucro. Mas é importante, né, meu amigo? Somos uma SAF. Quanto mais lucro o John Textor tem nessas operações, mais poderoso o Botafogo fica nas próximas janelas, como será nessa, onde ele vai vir pesado, sim, senhor. Tá todo mundo olhando só agora pelo viés da perda dos jogadores. O pessoal ainda não se ligou no quão poderoso o Botafogo vai vir nessa janela. Pega o caso do Savarino. Fala-se em 95 milhões de reais. É um cara que foi comprado por 13. O John Texel ganhou 82 milhões de reais. Mais os 164 do Luiz Henrique, são 246 milhões de reais de lucro. Só isso aqui é mais do que metade do aporte inicial na SAF do Botafogo. Se sair também o Igor Jesus ali na frente pelos 30 milhões de euros que se fala, nossa senhora, é um rio de dinheiro absurdo. O americano provou para todo mundo que sabe, que entende do riscado, que sabe fazer o negócio. Né? Uma outra saída, essa sim, eu não acredito. Aliás, eu não acredito, não. Eu tenho um sentimento de que não deve se concretizar, mas, como gosta de dizer o próprio Medeiros, a ver, cara, o Luiz Castro, o Arthur Jorge simplesmente recebeu uma proposta surreal. São 3 milhões de reais mensais líquidos. Salvo engano, o Abel Ferreira, no Palmeiras, recebe cerca de 2 milhões e pouco. 2 milhões e 200, 2 milhões e 100. A nível Brasil, você empatar 3 milhões de reais mensais líquidos para um treinador é muito dinheiro. Eu não acredito que o John Textor vá efetivamente empatar o que o Al Rayyan colocou na mesa pelo Arthur Jorge. O que eu acredito é que ele aumente significativamente o salário do Arthur Jorge, não chegue lá, como, por exemplo, levar a 2 milhões e falar, cara, consigo chegar a 2, você fica por 2? Tá bom, por 2 eu fico. Vou deixar 1 milhão de reais por mês aí na mesa, poderia ir para o mundo árabe, mas lá no mundo árabe também eu não vou ter o calor da torcida, eu não vou estar num grande centro, eu não vou estar numa grande liga, eu não vou estar disputando Libertadores, eu não vou estar disputando Super Mundial, eu não vou estar entrando na história do Botafogo como o maior técnico da história do clube, aqui eu já sou campeão da Libertadores e do Brasileiro, aqui o povo já me ama, todo mundo está pedindo para eu ficar, então por que não a gente ter o dia do fico com o nosso português aqui da hora e ele falar que, né, topa ficar ainda que receba um tantinho menos. Eu, se fosse ele, ficaria. Acho que vai pegar muito mal ele sair do Botafogo meramente por dinheiro. Porque se ele sair agora, cara, largando um projeto de Libertadores, um projeto de Brasileiro, um projeto de Super Mundial, meramente para poder ir para o mundo árabe, ele vai estar saindo só por dinheiro. Não veio contar história que vai sair por projeto esportivo, que é projeto esportivo porra nenhuma. É aqui, ó, é dinheiro. É justo, faça o que quiser. Mas abandonar tudo isso apenas pelo dinheiro, na minha opinião, não faz sentido. Mas é só a minha opinião. Beleza? De novo, eu sei que o torcedor do Botafogo está aí bastante chateado, mas vão vir notícias boas nas próximas semanas, nos próximos dias. Fiquem tranquilos. Uma notícia muito boa que recentemente surgiu hoje à noite o Botafogo. Eu tô publicando esse vídeo na manhã do domingo, mas eu estou gravando na noite do sábado, porque quando esse vídeo for ao ar, eu estarei no ar indo para Montevidéu. Estou indo de férias para o Uruguai com a minha família, beleza? Olha aqui, ó, o Botafogo avança por novo patrocínio master de casa de aposta, de grande casa de aposta, serão 55 milhões de reais anuais. É uma outra informação trazida aí pelo Matheus de Medeiros. Olha que interessante aqui. 55 milhões é o que o Botafogo vai receber. O Botafogo recebia da Parimet 27,5. Então, praticamente o dobro. Beleza? Praticamente o dobro. Aí você tem uma outra questão. Na verdade, é o dobro, exatamente o dobro, né? E aí tem uma outra questão, tem esse bônus, esse gatilho que pode elevar o patamar do patrocínio em caso de título para 70 milhões de reais anuais. Eu achei uma excelente transação. Tem muita gente cornetando já, falando que o Botafogo merecia mais. As pessoas são muito imediatistas, elas acham que o Botafogo vai sair de uma realidade de ganhar um patrocínio master na casa dos 27 para 100 milhões da noite para o dia. Ah, mas ganhou uma Libertadores, ganhou. Eu sei disso tudo. Mas as coisas não funcionam com esse imediatismo todo no mercado. O Botafogo ele vai precisar, ele está numa fase de crescimento e de expansão, mas ele vai precisar ainda passar por outras etapas dentro do mercado, uma etapa de consolidação dos seus números, do seu alcance, da sua presença de mídia, do seu sócio torcedor, enfim.
O Botafogo, a cada ciclo de patrocínio, a tendência é que ele vá renovando recordes, porque o John Textor vai continuar investindo pesado no clube. Então o Botafogo sempre vai estar nas cabeças disputando todos os títulos. Então o Botafogo sempre vai ter pressão para renovar recordes de patrocinadores masters, tá? Eu estou muito esperançoso para 2025. Confesso que estou um pouco apreensivo com a saída do Arthur Jorge, mais com a do Arthur Jorge, enquanto essa indefinição não se define, do que com a dos jogadores. Almada e Luiz Henrique, cara, obrigado pelos serviços prestados, mas assim, eles já chegaram com prazo de validade. Quem me pegou de surpresa nessa história toda foi o Savarino. Eu jamais imaginei que um jogador de 28 anos, que estava marginalizado numa MLS da vida, que chegou por apenas 13 milhões de reais, pudesse, numa única temporada, se valorizar ao ponto de receber uma proposta de 100 milhões de reais do futebol italiano. Jamais imaginei que isso pudesse acontecer. Esse cara, para mim, é uma baita de uma surpresa. Queria muito que ficasse, porque para mim ele jogou mais do que o Almada, por exemplo. Basta ver o número de gols e assistências que ele entregou para o time, né? E os jogos que ele decidiu pelo Botafogo. Basta dizer com o Internacional, né, aquela bola que ele pega de primeira no escanteio e faz o gol da vitória do Botafogo do Beira-Rio no momento decisivo do Campeonato Brasileiro, para ficar num só exemplo. Então o Savarino era um cara que eu não queria que saísse, mas eu entendo o Botafogo. O Botafogo não vai ver uma outra oportunidade de vender um cara com quase 30 anos por 100 milhões de reais. O Botafogo precisa realizar esse lucro. É factível. Agora o desafio é do nosso scout, de encontrar esses jogadores, essas peças, e do John Textor de colocar o dinheiro na mesa para repor esses jogadores. Galera, fiquem calmos, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Vocês conhecem o Alessandro Brito, vocês sabem que o nosso scout é brabo, o Rafael Rezende, a turma toda do scout. Vocês sabem que eles têm 4 jogadores por posição mapeados para cada um que saiam. Eu trouxe a notícia na live da manhã de sábado para vocês, trazida pelo Jornal Globo. Para cada jogador que sair, já tem 4 mapeados. Um de 20 milhões, um de 15 milhões, um de 5 milhões e outro de livre no mercado. O Botafogo vai repor. E vocês conhecem o John Textor. Ele jamais vai desmantelar o Botafogo e deixar o Botafogo a ver navios. Ele nem pode contratualmente fazendo isso, mas até então as próprias atitudes dele provam que ele não vai ser esse cara. Acalma o coração, vamos aguardar o desenrolar da janela. Tomara só que o Botafogo consiga ser rápido e eficiente, eficazes na contratação desses jogadores. Por quê? Porque já em fevereiro temos uma Supercopa e uma Recopa para decidir. Não podemos perder muito tempo. Um grande abraço para vocês que fiquem, compartilhem esse grupo compartilhem esse vídeo no seu grupo de WhatsApp favorito. Abração, fui!